Trata-se de uma abordagem analítica que busca investigar e compreender a dinâmica das formas de organização e atuação do Estado em diferentes contextos e momentos históricos. Nessa visão, a governança é vista como um instrumento heurístico, ou seja, uma ferramenta que permite visualizar e problematizar as complexidades e desafios enfrentados pelo Estado na execução de suas funções. Ela possibilita uma análise crítica das estruturas e mecanismos de governo, bem como das relações entre os diversos atores envolvidos no processo decisório. Uma das principais características dessa perspectiva é a capacidade de redesenhar arranjos de governança no âmbito do setor público. Isso significa que a governança pública não se limita a simplesmente observar e descrever o funcionamento do Estado, mas também busca propor mudanças e melhorias nos sistemas de governança existentes. Essa abordagem reconhece a importância da variação dos modos de governança ao longo do tempo, refletindo as mudanças nas estruturas institucionais, nas tecnologias disponíveis e nas demandas da sociedade. Dessa forma, a governança pública está sempre em evolução, adaptando-se às novas realidades e necessidades que surgem ao longo do tempo. Em resumo, a perspectiva de governança pública oferece uma visão abrangente e dinâmica do funcionamento do Estado, buscando constantemente aprimorar as políticas e ações governamentais para tornar os programas de governo mais efetivos e responsivos às demandas da sociedade. Por exemplo, a dengue é uma preocupação de saúde pública devido à alta incidência da doença em várias regiões. Nesse cenário, uma abordagem baseada na governança pública seria essencial para enfrentar o problema de forma eficaz. Inicialmente, os gestores públicos precisariam analisar as estruturas e processos existentes relacionados à prevenção, controle e tratamento da dengue. Isso incluiria avaliar a disponibilidade de recursos, a eficácia das campanhas de conscientização, a capacidade dos serviços de saúde para diagnosticar e tratar casos da doença, entre outros aspectos. Com base nessa análise, medidas poderiam ser propostas para fortalecer a governança do combate à dengue. Isso poderia envolver a alocação de mais recursos para a vigilância epidemiológica, o reforço das ações de controle do vetor, como o combate ao mosquito Aedes aegypti, a implementação de políticas de saneamento básico e melhorias na capacidade de resposta do sistema de saúde. Um exemplo concreto dessas medidas poderia ser a implementação de um sistema de monitoramento da incidência de dengue em tempo real, que permitisse aos gestores identificar áreas com surtos da doença e direcionar recursos de forma mais eficiente. Além disso, poderiam ser promovidas campanhas de conscientização pública para incentivar a população a adotar medidas preventivas, como a eliminação de criadouros do mosquito transmissor. A governança pública também envolveria o engajamento ativo de diversos atores, como profissionais de saúde, organizações da sociedade civil e comunidades locais. Isso garantiria uma abordagem colaborativa na formulação e implementação de políticas de combate à dengue, aumentando a eficácia das ações e promovendo uma resposta mais coordenada e integrada ao problema. Assim, o exemplo da dengue ilustra como a perspectiva de governança pública pode ser aplicada para enfrentar desafios de saúde pública, garantindo uma gestão mais eficiente, transparente e responsável dos recursos públicos e promovendo o bem-estar da população. Representa uma faceta complexa e muitas vezes opaca do processo político, caracterizado pela capacidade técnica necessária para lidar com questões altamente especializadas. Esse microsistema é frequentemente habitado por um grupo seleto de tomadores de decisão que possuem conhecimentos específicos sobre o assunto em questão. Uma das principais características desse subsistema é a sua complexidade técnica, que requer uma compreensão profunda dos problemas em discussão e das possíveis soluções. Como resultado, o acesso e a influência nesse ambiente são frequentemente restritos a especialistas e profissionais com experiência no campo, deixando o público em geral à margem das discussões. Essa dinâmica cria uma lacuna de informação e participação, pois muitas decisões importantes são tomadas sem o devido escrutínio público.
Embora essas decisões possam ter um impacto significativo na vida das pessoas e na sociedade como um todo, muitas vezes passam despercebidas pela maioria das pessoas. No entanto, apesar da falta de visibilidade pública, o subsistema de tomada de decisão desempenha um papel importante na formulação de políticas públicas. É nesse ambiente que questões complexas são analisadas em detalhes, soluções são propostas e decisões são tomadas com base em evidências e análises técnicas. Portanto, embora possa ser obscurecido pela sua natureza técnica e pela falta de atenção do público, o subsistema de tomada de decisão continua sendo uma parte essencial do processo político, garantindo que as políticas públicas sejam informadas e fundamentadas em conhecimento especializado. Um exemplo claro do subsistema de tomada de decisão pode ser observado na formulação de políticas de saúde pública durante uma pandemia, como a Covid-19. Nesse contexto, os tomadores de decisão incluem epidemiologistas, virologistas, especialistas em saúde pública, representantes de órgãos reguladores, entre outros profissionais altamente especializados. Eles se reúnem para analisar dados epidemiológicos, estudar as características do vírus, avaliar a eficácia de medidas de controle, como o distanciamento social e uso de máscaras, e recomendar ações para conter a propagação da doença. Essas decisões são baseadas em análises técnicas e científicas, levando em consideração fatores como taxa de transmissão, gravidade dos sintomas, capacidade do sistema de saúde e impacto econômico das medidas de controle. O acesso a essas discussões é muitas vezes restrito a especialistas e autoridades de saúde, excluindo o público em geral. Embora as decisões tomadas nesse subsistema tenham um impacto significativo na vida das pessoas e na sociedade como um todo, muitas vezes são pouco compreendidas pelo público em geral. No entanto, é essencial que essas decisões sejam informadas por conhecimentos técnicos e especializados, a fim de garantir uma resposta eficaz e baseada em evidências a uma crise de saúde pública como a pandemia de Covid-19. O modelo de gestão pública denominado gerencial surgiu como uma resposta aos desafios enfrentados pelo Estado brasileiro no final do século XX. Quando se intensificaram as demandas por uma administração mais eficiente e eficaz. Esse modelo foi impulsionado pelo movimento de reforma do Estado, que visava modernizar a gestão pública e torná-la mais próxima dos padrões de eficiência e qualidade encontrados no setor privado. Uma das principais características do modelo gerencial é a busca por oferecer bens e serviços públicos com maior qualidade, por meio da introdução de práticas e técnicas de gestão empresarial no setor público. Isso envolve a aplicação de conceitos como planejamento estratégico, gestão por resultados, avaliação de desempenho, foco no cliente, entre outros. Além disso, o modelo gerencial também propõe uma redução da intervenção direta do Estado na economia, buscando estimular a iniciativa privada e promover a competitividade no mercado. Isso é frequentemente alcançado por meio de políticas de privatização, concessão de serviços públicos à iniciativa privada e desregulamentação de setores considerados estratégicos. Essa abordagem gerencial da gestão pública tem como objetivo principal aumentar a eficiência, a transparência e a accountability do Estado, tornando-o mais ágil e responsivo às demandas da sociedade. No entanto, também gera debates sobre questões como a adequada prestação de serviços públicos essenciais e o papel do Estado na promoção do bem-estar social. Portanto, o modelo de gestão pública denominado gerencial representa uma mudança de paradigma na forma como o Estado brasileiro é administrado, priorizando a eficiência, a qualidade e a redução da intervenção estatal na economia como estratégia-chave para alcançar melhores resultados e atender às demandas da sociedade contemporânea. Um exemplo prático desse modelo pode ser observado nas agências reguladoras, como a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Essas agências foram criadas com o propósito de regular e fiscalizar setores específicos da economia, garantindo a qualidade dos serviços oferecidos, a proteção dos consumidores e o estímulo à concorrência.
Dentro do contexto do modelo gerencial, elas operam com base em princípios como planejamento estratégico, gestão por resultados, transparência e accountability, incentivo à competitividade, descentralização e autonomia. Por meio do planejamento estratégico, essas agências estabelecem metas e objetivos claros para orientar suas ações e prioridades, alinhadas com as necessidades do setor e da sociedade. A gestão por resultados implica na definição de indicadores de desempenho e na avaliação constante dos resultados alcançados, garantindo que as metas sejam atingidas de forma eficiente. A transparência e a accountability são fundamentais para promover a prestação de contas e a confiança da sociedade nas atividades das agências, garantindo que suas decisões sejam tomadas de forma transparente e responsável. Além disso, o estímulo à competitividade é essencial para promover a entrada de novos concorrentes nos setores regulados, estimulando a inovação e a melhoria dos serviços prestados. Por fim, a descentralização e a autonomia conferem às agências a capacidade de tomar decisões de forma independente, sem interferências políticas indevidas, garantindo assim uma atuação técnica e imparcial na regulação e fiscalização dos setores sob sua responsabilidade. Em resumo, o modelo de gestão pública gerencial aplicado nas agências reguladoras exemplifica como a adoção de práticas inspiradas no setor privado pode contribuir para uma maior eficiência e eficácia na entrega de serviços públicos, promovendo o bem-estar da sociedade e o desenvolvimento econômico do país. A evolução histórica da administração pública no Brasil é marcada por diferentes momentos que refletem as transformações políticas, econômicas e sociais do país ao longo do tempo. Dentre esses momentos, destacam-se alguns períodos que influenciaram significativamente a forma como o Estado brasileiro é organizado e operado. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961, foi introduzida a administração paralela, um modelo caracterizado pela criação de empresas estatais destinadas a executar obras e serviços sem passar pelos processos burocráticos da administração pública tradicional. Essa estratégia visava acelerar o desenvolvimento do país, especialmente por meio da construção de infraestrutura, como estradas e energia elétrica. A Constituição de 1988 representou um marco na história da administração pública brasileira ao reforçar a estrutura da administração direta e indireta. Além disso, estabeleceu princípios fundamentais que passaram a nortear a atuação do Estado, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios buscavam garantir uma gestão mais transparente, responsável e eficaz dos recursos públicos. No início da década de 1990, durante o governo de Fernando Collor de Mello, foram implementadas uma série de reformas com o objetivo de reaparelhar e modernizar a máquina administrativa do país. Essas reformas incluíram a redução do tamanho do Estado, a privatização de empresas estatais, a abertura comercial e a adoção de medidas de desregulamentação e liberalização econômica. Esses momentos históricos refletem as diferentes abordagens e estratégias adotadas ao longo do tempo para a organização e gestão do Estado brasileiro. Embora sujeita a mudanças e adaptações, a administração pública continua a desempenhar um papel fundamental na promoção do desenvolvimento socioeconômico e na garantia do bem-estar da população brasileira.